Conforme eu falava para vocês, a gente tem que pegar e concluir hoje, né, a nossa disciplina, analisando aí, estudando os nossos ensaios não destrutivos. Quais são eles? Quem lembra? Já falamos. Boa noite. Boa noite, tudo bom, Marcos? Temos vários, né? Todos com a finalidade, né, de manter o mais íntegra possível, né, o nosso corpo de prova lá, a nossa peça, ou o nosso protótipo, né, conforme nós já vimos lá a diferença entre eles. Bom, então esses ensaios aí, eles poderão ser de inspeção, né, apenas uma inspeção visual, podem ser de partículas magnéticas, né, podem ser de líquidos penetrantes, de estanqueidade, né, radiografia, ultrassom, mas agora cabe a nós ver o que cada um deles, né, tem de específico, tem de vantajoso, né, ou não, aqui, né, no nosso laboratório. Bom, com base nisso, deixa. Então está aqui, né? Os nossos ensaios não destrutivos. Nós temos aí características, né, que nos permitem atenuar quando nós tratamos desses ensaios. Prevenção de acidentes, redução de custos, confiabilidade dos nossos produtos, fornecer informações para o reparo. Gente, o que cada uma dessas vantagens apresentadas significa para a gente? Por exemplo, quando temos lá numa indústria, né, como uma refinaria, por exemplo, ensaios não destrutivos de ultrassonografia são bem eficazes na prevenção, né? Por quê? Porque conseguimos, né, verificar falhas, né, descontinuidades, né, internas do nosso corpo, né, de prova através de reflexão aí de ondas. Então isso, né, é segurança. Também reduções, né, de custo. Por quê? Porque nós temos lá uma preventiva, né? E sem contar a questão aí da confiabilidade. Então, muitas empresas, né, vocês que são lá da indústria, né, muitos de vocês aí, vocês verificam que as empresas elas têm essa preocupação, né, de tanto em tanto para tudo, dar uma verificada, né, como está aquele chão de fábrica, né, ali, e depois, então, parte-se para as manutenções ou para as preventivas, né, caso necessário. Então, esses ensaios que nós vamos lidar hoje aqui, né, que nós vamos tratar, eles nos mostram, né, a eficácia e a importância sobre esses aspectos aqui que eu mostrei para vocês, né? Porque isso gera, né, uma confiabilidade na venda, né, final lá do nosso produto. Por quê? Porque a empresa está certificando, né, está dizendo que está tudo, né, dentro dos conformes, não só no padrão de qualidade da entrega do produto, mas também, né, na questão toda, né, de certificações ambientais, como, por exemplo, né, a verificação ali se tem alguma descontinuidade, alguma falha, alguma ruptura, ainda que ínfima, né, isso pode dar algum problema ambiental, vazamentos, enfim. Então, mostrando, né, que tais ensaios são, sim, deveras bastante utilizados e de suma importância aí para a nossa indústria sobre esses aspectos. Bom, aqui, né? O que a gente precisa ter em mente com respeito a esse tipo de ensaio? Coloquei aqui, pessoal treinado, qualificado e certificado. Equipamentos calibrados. Procedimentos, né, de execução de ensaios qualificados com base em normas e critérios de aceitação previamente definidos. Gente, voltando aqui para o vídeo. Por que eu tenho que dizer, né, frisar para vocês que esses ensaios são por pessoas treinadas? Eu, Viviane, engenheira civil, posso fazer um ensaio de ultrassom? Pode falar, Fernando. Não pode. Não posso. Por quê? Não é uma inspetora qualificada.
Exatamente. Não tenho a qualificação técnica, a certificação, né? Aquele curso que me qualifica, né, para que eu possa certificar alguém que aquilo está correto. Bom, se eu fizer o tal curso, se eu tiver o equipamento, né, calibrado, tudo certo, posso fazer? Posso. Então, mostrando, né, que a empresa que nós chamamos, né, a pessoa que nós chamamos para fazer qualquer tipo de ensaio para nós, é de suma importância. Por quê? Porque se esta pessoa não está, ou o equipamento que ela utilizou, né, não está bem aferido, não está as coisas tudo dentro dos conformes, né, das normas e das leis, põe em xeque o nosso ensaio. Ou seja, perde-se credibilidade, né? E também lá a certificação. Então, né, os requisitos para que alguém possa realizar esse tipo de ensaio aqui são estes, né? A questão aí do treino, né? E também aí dos equipamentos. Bom, prosseguindo. Ainda, né? Como é que nós podemos ter apresentados aí esses tipos de ensaios? Através de movimento de matéria, de transmissão de energia ou de combinação do movimento de matéria e transmissão de energia. Por que a gente está colocando esses três modos aí que eles podem ser apresentados ou ensaiados? Bom, conforme eu falava para vocês, nós temos aí alguns tipos de ensaio. Por exemplo, temos de ensaios de partículas magnéticas. Eu poderia classificar esse tipo de ensaio como um ensaio com movimento de energia ou com um movimento de matéria? Energia. Também, né? Então, é um modo da gente verificar, né, o tipo, né, através, se nós estamos ali colocando alguma coisa, né, para que aquele ensaio possa ser possível, né, nós estamos inserindo o corpo nele, nós estamos colocando matéria. Alguns deles nós simplesmente vamos emitir a energia e isso vai ser refletido, né, na forma de resultado para nós. Então, isso, né, esses grifos aqui, né, colocados no slide, trata exatamente disso, né? Nós podemos aí verificar como que ocorre, né, através aí do modo, né, como se apresenta a energia ou a matéria. Bom. Então, a partícula magnética é os dois, então, Vivi? Os dois. Por quê? Quando tu falou só a questão da energia... Porque joga partícula... Isso. Por que consiste o ensaio de partícula magnética? A gente considera as descontinuidades ali superficiais, né, de materiais ferromagnéticos. Então, nós temos os dois modos, até porque, né, a gente tem depois aquele pó, né, que vai fazer a revelação ali do nosso ensaio. Então, isso é uma inserção de matéria, né? Então, a gente considera como os dois modos. Beleza? Eu achei que só se penetrasse na peça. Não, tu tem que considerar, né? Porque os tipos, né? Aqui a gente está falando de uma maneira, né, genérica. De modo geral, ocorre em dois sentidos nesse caso, né? Ok? Sim. Ok. Então, aqui, né? Relacionei para vocês os modos aí que nós podemos ter esses ensaios. Inspeção visual. Gente, o que é um ensaio de inspeção visual? Nós já vimos lá em ensaios 1. Uma descontinuidade superficial vista ao Exato, né? olho nu. É todo aquele tipo de ensaio, né, que a gente verifica ainda na oficina ou em loco lá na fábrica, né? De modo que a gente identifica o problema sem a necessidade de moldar um corpo de prova, né, ou de ter um protótipo em si, ou então, né, de realizar um ensaio maior, mais caro, né? Então, este ensaio, ele já era bastante funcional para nós lá quando nós estudávamos micro e macrografia, né? Como agora também. Por quê? Porque a gente poupa tempo, né? E também custos, né? A gente atenua custos quando a gente verifica aí de modo visual e identifica alguma espécie de problema que não seja necessário
ensaios mais elaborados, por assim dizer. Bom, o de partículas magnéticas, acabei de comentar, né, ali quando o Fernando falou, perguntou, né, a questão dos tipos que eles poderiam ser. Então, é exatamente aquilo, ele vai verificar aí descontinuidades, né, superficiais, em materiais ferromagnéticos. Então, são ensaios aí que são específicos para esse tipo de material, né? Sendo, então, revelado, né, através de pó, talco, né, ali o resultado. E os líquidos penetrantes? O que eles verificam? A mesma coisa, né, gente? Está aberta para a superfície. Exatamente, né? Ele também está intimamente ligado ali, né, com a verificação de tudo que está, né, descontínuo, né, fora de harmonia, né, na superfície da nossa peça, mostrando então descontinuidades superficiais, porém, em vez de ser revelação através de pó, né, ele tem ali uma revelação através de luz negra, né, porque nós aplicamos lá um produto, né, ali manualmente mesmo com o pincel, então fazendo com que esse procedimento, após esse procedimento, digamos assim, a gente tenha a revelação do ensaio, né, sob o prisma aí de outro aspecto. Porém, ele verifica a mesma questão, né, do outro. Bom, um outro tipo de ensaio aqui, o de estanqueidade. O que verifica esse ensaio, gente? O que significa um ensaio de estanqueidade? Oi? A espessura de peças. Isso. Esse ensaio, né, a gente trata-se sempre das tubulações, né? Por exemplo, é muito comum em edifícios, né, também nas empresas, tubulações, para ver se a linha tem alguma espécie de vazamento ou não. Inclusive, é procedimento, né, a verificação de tanto em tanto, faz parte lá das preventivas, né, se há um vazamento na linha. Esse ensaio também possibilita, né, a gente verificar se o vazamento ocorre e aonde ele ocorre, né, através de pontos, né? Então, é um ensaio aí bastante utilizado. A mesma coisa, né? Um ensaio que é feito através de pessoas qualificadas, né? Empresas que estão lá intimamente ligadas com este assunto, né? Às vezes, a gente verifica aí pessoas, né, que fazem esse tipo de ensaio de estanqueidade de modo irregular. Todo mundo que faz um PPCI pode fazer esse ensaio? Não. Não. Então, assim, tem que ter uma certificação, né? Tem que ter ali um procedimento. Então, isso até num dos tutoriais ali que eu baixei para vocês, mostra isso, né? A pessoa, né? A técnica que faz esse ensaio lá, né? Com o pessoal dela, comenta sobre isso, né? E, inclusive, eles estão detectando um problema que não foi visto justamente por uma outra empresa, né? Que fez o ensaio de modo inadequado, ou seja, tinha uma habilitação, mas não tinha o técnico, né, treinado para verificar lá as questões lá de vazamentos de uma linha de gás de um edifício. Então, mostrando, né, que ele é importante. Dentro de um edifício, gás é um problema, por exemplo, né? Tubulação de gás dentro de um shaft é um problema. Tubulação, né, com gás, ou mesmo que não seja o gás, né, este que nós estamos falando aí, que é um gás combustível, né, para a nossa residência, digamos assim, como no caso da construção civil dos edifícios, mas lá na indústria, a gente sabe que as tubulações, elas geram gás, né, pelos produtos ali que passam. Então, a mesma coisa, né, as pessoas têm que ter a responsabilidade de fazer a verificação correta, subentendendo que estão treinadas e qualificadas para isso. Bom, os outros dois, né? Ultrassom, termografia e a radiografia, né? Que também lá está a gamografia e a radioscopia, né? Que são lá intimamente ligados, estão interligados. Gente, voltando aqui. Esses ensaios, né? Já comentamos aqui o que cada um trata de uma maneira geral. Eu quero enviar agora para vocês os vídeos correspondentes a cada um desses ensaios.
para que a gente verifique como que funciona lá em loco, né? Seja no laboratório ou dentro lá da nossa fábrica, do nosso prédio, enfim, né? Vou enviar aí para vocês só verificam se chegou o primeiro vídeo, tá bom? O primeiro vídeo, tá? Trata-se dos ensaios visuais. Ali nós vamos observar, né, como é que eles são feitos lá, né, em loco, e como que eles têm lá, quais as vantagens, né, desvantagens que eles podem apresentar. Vou fechar o meu áudio, o meu vídeo aqui, qualquer coisa. Então, esse vídeo que a gente assistiu nos mostrou como funciona dentro, né, do laboratório, ou até mesmo lá, né, numa região da nossa indústria, um ensaio visual. Ele não tem muita diferença do que nós já fazíamos antes, quando nós analisávamos lá a região de uma peça para definir cortes, por exemplo, né? Então, como a gente viu, mostra as descontinuidades, né? Principalmente, não, ia falar a palavra equivocadamente, né? Sempre, né? Ali na superfície da peça. Ele é um ensaio, né? Bastante utilizado, o mais antigo, né, que nem a gente viu lá no vídeo, mostra para nós, né, questões se a peça está apta, né, para funcionar dentro daquilo que ela está projetada ou ela precisa ser descartada. Isso é a questão do defeito versus descontinuidade, que foi mostrado bem lá no início do vídeo. Lembram? Ele classificou, né, o que é um defeito e o que é uma descontinuidade. Então, mostrando que muitas vezes, né, aquilo que a gente pensa que está com aspecto, né, ali um tanto confuso, ou então um aspecto feio, vamos dizer assim, nem sempre é um motivo de descarte. E sim, né, um motivo ali da gente analisar, e se for o caso, né, detalhar melhor, mas que pode ser, sim, utilizado lá no projeto sem nenhum problema, ou então, né, deixar para um momento lá de parada para que seja substituída aquela tal peça. Bom, dentro desse ensaio ali, né, a gente vê que nem sempre o visual apenas, né, aquilo que nós analisamos sobre o nosso prisma, né, pode ser, sim, utilizado outros equipamentos, como lentes, por exemplo, né, que nos permitem analisar de uma maneira mais contundente, né, mais eficaz, coisas que nós não estamos ali enxergando, né, com a nossa visão aí humana, vamos dizer assim. Então, nos mostrou ali um tuboscópio e um videoscópio. Quais as diferenças? Videoscópio tu vê de longe, tuboscópio tem que estar o operador ali. Né? Então, o tuboscópio, né, tu estás ali utilizando ele como simplesmente um mero subterfúgio, né, para te ampliar a visão. E o videoscópio, então, é a acoplação deste, né, para que, então, possa se mandar a lugares mais distantes ali, onde o inspetor não tenha, né, condições de adentrar. Bom, gente, alguma dúvida com respeito a esse tipo de ensaio? Não, né? Ali também no vídeo, né, foi frisado o que eu já havia comentado com vocês, a questão da certificação da pessoa para tal ensaio. O inspetor de ensaio visual pode fazer ensaio de partículas mecânicas? Não, a menos que ele passe por um novo treinamento. Então, ele vai funcionar, né, dentro da empresa como alguém que só trabalha com aquele tipo de ensaio. Ali, por questões de ergonomia, né, e também de segurança ali do laudo que vai ser emitido, as paradas, né, que eles chamam. Então, aquilo para descansar a visão, né, para que a pessoa possa ter um momento ali de relaxar a visão, a fim de que, então, possa observar melhor. Se não, se tiver um trabalho ali exaustivo, né, de modo contínuo, é um prejuízo não só para ergonomicamente, né, para o funcionário, para o inspetor, mas também para a empresa que não vai ter, né, aquela qualidade ali da inspeção. Bom, vou encaminhar outro vídeo para vocês, aí depois vocês me confirmem se chegou. Vejam se chegou aí o vídeo sobre ensaios de partículas magnéticas.
Positivo, para mim chegou. Então, esse é um modelo, né, de como se pode realizar um ensaio aí de partículas magnéticas. Também vimos descontinuidades, podemos ver através desse ensaio trincas, junta fria, dupla laminação, segregações, dobramentos, né? Qualquer imperfeição ali que, porventura, tenha na peça. Vocês notaram que esse ensaio de partícula magnética, ele ocorre, obviamente, através de um processo de magnetização. O que significa isso, gente? Criando um campo eletromagnético ali. Isso, criamos um campo eletromagnético, né, que nos possibilita, então, deixar aquele elemento, né, aquela peça ali que estamos querendo fazer a verificação, magnetizada. A partir disso, podemos colocar dois modos, né, dois reveladores, né, o magneto, né, pode ser líquido ou pode ser o pó, né, que vai fazer a revelação. Ali, o professor salientou, né, a importância de fazer uma varredura, né, na peça. Por quê? Para não deixar nenhum ponto sem... Não, eu terminei de escutar, Fernando. Para não deixar nenhum ponto sem ensaio. Exato. Por quê? Como é um ensaio, né, que exige a formação de um campo magnético, sabemos que o campo magnético ele tem, né, uma região de aplicação, né? Então, se nós deixarmos, né, aquela peça ali, né, no encaixe único, nós não vamos ter, né, informações do restante da peça. Ali ele mostrou duas chapas, né, que tinham ali uma junção. Ele falou de uma mordedura, né? Pode ser uma trinca, pode ser uma junta, que nem eu já comentei, né? Uma laminação, enfim, o que a gente estiver analisando. Ou seja, importa que desde o início, né, daquela junta da peça ali até o final, é importante que seja submetida a um campo magnético. Bom, depois incide-se luz negra, né? Para quê? Para que, então, seja revelado. Ele mostrou ali também, né, a necessidade de deixar uns minutos ali reagindo, né, o nosso revelador, né, para que então a gente não tivesse aí uma falsa, né, revelação ali do nosso ensaio, né? Então, importante também salientar a questão de depois que terminado o ensaio desmagnetizar a peça, né? Importantíssimo, né? Não esqueçam que aquilo é uma incidência de campo, né? Temos tensão, campo magnético, né? É uma geração ali de condução. Então, mais ínfimo, né, que pudesse ser, nós temos ali riscos, né, de choque, enfim. Então, assim que se realiza um ensaio deste tipo. Agora eu vou enviar para vocês um novo vídeo, que, se não estou enganada, tá? É de estanqueidade. Vou ver aqui e já vou enviar para vocês. Então, vimos ali quais são os procedimentos, né, para verificação aí de um teste de estanqueidade. Conforme eu falava anteriormente para vocês, né, tanto rede de gás, né, GLP, ou quanto gás natural, enfim, todas essas redes, né, que envolvam tubulações aí, né, seja na indústria, seja na construção civil, elas têm que ter um periódico, né? Então, mostrou ali que esse periódico, né, conforme a gente já falou, tem que ser uma empresa certificada, um profissional treinado, capacitado e precisa ser verificado sobre dois aspectos. Quais são, gente? Eu posso verificar só onde eu desconfio que está o problema? Não, eu preciso fazer uma... Isso. Então, assim, no caso de um edifício, por exemplo, eu preciso fazer toda a verificação na geral, na rede baixa e nas colunas. Então, a geral, né, seria aquela que distribui, depois a nossa rede baixa ali, né, aquela que é responsável pela, né, a parte secundária ali de entrada, né, para os shafts dos condomínios.
Então, quando ela fez aquele teste, primeiramente ela fez o quê? Certificou-se que a rede baixa não estava, né, liberando gás para as colunas, né? Fizeram a verificação através de que instrumento? Manômetro. O manômetro, né? Verificando pressão de gás, que nem nós estudamos lá em comandos hidráulicos, né? Temos 2 tipos de verificadores de pressão, porém, né, este seria ali utilizado o manômetro específico, né, para verificação ali da pressão na linha. Bom, feito isso, a linha abaixo está ok. Quais são o outro procedimento? Partir para a linha final, né, aquela que está distribuindo mesmo ali para as pessoas, né, para os condôminos. Quando fez isso, ela disse que poderíamos ali fazer verificação sob 2 modos, né? Caso desse despressurização, ou um morador estava tentando o uso, né? Ou então, se ninguém está mexendo na linha, se ninguém está tentando usar a linha, de fato tem ali um processo de vazamento em algum ponto. E aí, então, é só através dos registros, né, que foi mostrado lá no início do vídeo, que eles podem, então, fazer aquele fragmentação ali dos pontos e poder, então, verificar aonde, em qual região, né, que aquilo está, de fato, tendo ou não, né, um vazamento. Vou encaminhar outro vídeo para vocês. Alguma dúvida sobre esse ensaio? Não. Não? Beleza, vou encaminhar aqui, tá? Que é um dos mais comuns aí dentro da indústria, tá bom? Qualquer coisa, chame, vou fechar o vídeo aqui. Bom, Sim. Então ali a gente verificou o ensaio de ultrassom. Bom, primeiro nós tivemos ali uma pequena lembrança, né, lá da escola de como que funciona a propagação do som. Então, vimos, né, que som nada mais é do que frequência, né? Se fôssemos aí definir, né, o som, nós diríamos que é uma vibração, né, de uma perturbação de uma onda, correto? Então, o que que significa isso? Significa, né, que essa perturbação gera, né, uma crista e um vale, ou seja, um pico, que nem lá o pessoal da Eletro, né, verifica, né, as senoides, ou seja, significa que aquele processo acontece dentro de um ciclo completo, ou seja, né, ele vai, tem um pico, retorna, e como se caísse, né, e voltasse de novo. Então, o som, ele é possível através disso, né, justamente porque nós temos aí perturbações de onda. Então, para isso, né, a gente conseguiu compreender que quanto mais compacto, né, o nosso meio, fica mais fácil ou mais difícil da propagação do som? Mais fácil. Mais fácil, né? Por isso que até sempre é o nosso clássico aqui dessa disciplina, né? Aí uma ferrovia, né? E continua sendo por essa questão. Eles verificaram isso ali também, né? É possível tu identificar por quê? Porque aquele material, né, de origem lá de ferro, né? Ele tem uma capacidade, né? A estrutura cristalina dele é muito interligada. Então, ele é considerado muito compacto, e isso permite que aquele som ele atravesse, né? Ele propague com mais intensidade. O que significa isso fisicamente falando? Fisicamente falando, significa que a nossa frequência é maior. Aquele ponto de crista e de vale ocorre muito mais vezes, né, por segundo do que em meios mais abertos, como, por exemplo, a questão aí, né, do ar, né? Ele mostrou até a questão do apito ali. Então, conforme aquele material não é um material compacto, ele não permite. Isso também a gente viu, né, quando ele jogou ali no lago a pedra e a rolha, né? 2 materiais de densidades diferentes, nós estudamos isso aqui nessa disciplina também, né? Vimos lá que a pedra é um material classificado aonde? Cerâmicos. Cerâmicos, né? E a rolha? Polímeros, né? Polímero. Polímeros. Então, a gente já verificou isso.
São materiais de características completamente diferentes, densidades, que significa aquela massa, né, pela dimensão do corpo, muito diferentes. Uma, por ser mais compacta, provoca, né, um efeito de frequência de onda muito diferente, muito mais intenso naquele lago do que a rolha, né? Então, a rolha não tem um meio compacto para que aquilo possa ser propagado. Bom, então a gente entendeu que o som, né, é permitido através deste efeito físico, né, das ondas. Mas o que nos interessa saber? Falei para vocês que a frequência, né, então, é quantas vezes, num curto intervalo de tempo, aquela repetição de crista e vale acontece. Quanto é a frequência, então, para que a gente consiga ter aí um ensaio de ultrassom? Ó, o Fernando está sumindo da tela. É que eu vou ver o vídeo de novo ali. Gente, 20 mil hertz, né? Anotei, não quis chutar, mas anotei 20 mil hertz. 20 mil hertz. Isso significa, uma frequência de 20 mil hertz significa que isto ocorre naquele intervalo, perfeito, que isso ocorre naquele intervalo, né, nesta frequência, ou seja, imaginem, né, a velocidade de propagação, né, que ocorre esse ciclo aí, né, de crista e vale. Bom, então, como é que é o ensaio lá de ultrassom na prática? Já entendemos o que é som? Como é que ele se propaga? Então, como que a gente consegue lá ter esse ensaio? Emite um som e depois retorna esse som. Ele vê essa diferença e vê que tem alguma descontinuidade. Isso. Nós conseguimos ver uma descontinuidade, não mais na periferia da peça, mas lá no interior da peça. Então, a gente emite um pulso ultrassônico, né, que a gente chama. Ele é gerado e transmitido através daquele transdutor, né? Aquele transdutor possibilita, então, através dos piezoelétricos, né, que eles têm ali, que é também a geração, né, de um campo, né, de diferença de potencial, permite, então, que ele emita, né, um som, né, uma reflexão de onda, que depois é transmitida de volta, né, para que nós possamos, então, compreender, né, a intensidade. Aquela intensidade da reflexão para o instrutor, né, para o aparelho ali, então que vai nos revelar ali as possíveis descontinuidades internas ou não da peça, né? E aí depois, como tudo, né, nós entramos lá nas normas para verificar, né, se as descontinuidades estão ali dentro dos parâmetros aceitáveis, sendo apenas uma descontinuidade, ou então se já passou a ser um defeito, né? Beleza? Alguma dúvida? Ali, a dúvida que gerou ali é água, pode colocar também água de acoplante? Pode colocar também água. Porque ali na empresa nós temos um procedimento, a gente faz o ultrassom nos eixos. E aí o que acontece? Também uma dúvida que gerou descontinuidade, não precisa descartar a peça, né? Mas só que a nós ali, quando tem uma descontinuidade, a gente tem que mandar para casa de rodas, entendeu? Que é no eixo, e aí isola aquele eixo do trecho. O certo seria o sistema de descontinuidade, ele continua rodando, né? Não sei. Sim, é que assim, por exemplo, ele não descarta a peça, que eu entendi ali. Tudo, fisicamente, tecnicamente falando, lá no nosso mundo aqui do laboratório, um defeito é aquilo que tu subentende que não presta. Põe fora. Descontinuidade é isso que tu falou, né? A gente vai ter ali, sabe-se que essa peça vai ser um possível problema. Então, na minha percepção, vocês descartam essa peça ou mandam ela para manutenção, eu não sei como é que, né, funciona o final isso, da peça. Manda para um laboratório, análise, casa. Isso. A gente chama casa de rodas. Pois é. Então, essa peça é retirada por uma questão ali de qualidade, né? Porque, gente, a descontinuidade significa que tu tá a um passo do defeito. Isso é. Sim, com certeza, porque ali nós trabalhamos com carga, né? Carga muito pesada, 80 toneladas ali, né? E aí uma descontinuidade
eixo ali é um descarrilamento, um acidente, né? Exatamente. Tem setores que tu não pode arriscar, né? Jogar com a sorte. Tem locais que é impossível tu ter uma questão dessa, né? Sabendo que tu tens ali dias contados, então tu já faz uma substituição, né? É a mesma coisa, não mal comparando, por exemplo, com um pneu já meio gasto do veículo. Tu sabes que ele ainda dá para rodar. Porém, né? Tu sabes que tu não pode sair daqui a Porto Alegre com esse pneu desse jeito. Né? Então, isso é o bom senso, né, do usuário, daquela pessoa que está responsável por aquele setor. Tu sabes que tu tens um limite ali para utilizar aquele material já descaracterizado, porque ele vai ser um defeito e, obviamente, um problema logo em seguida. Beleza? Outra pergunta só. O nosso eixo ali dá mais ou menos de comprimento 1 metro. Tá. E aí, só que os colegas fazem, eu não tenho o treinamento de ultrassom, mas só que eu acompanho muito ali, né? E eles fazem questão de 1 metro, faz os dois lados. Tem necessidade de fazer... Laboratório? Oi? Não, eu fecho aqui o áudio porque o guri tá berrando aqui. Não, aqui é assim, né? É 1000 graus. Normal. Em laboratório, Patrick, a gente sempre pensa que a gente faz a análise e a gente precisa da contraprova. Então, a questão, quando acontece isso que tu está dizendo, significa que tu está ali fazendo o levantamento, né? Obtendo o resultado, mas tu está confirmando aquilo. Porque tu analisa bem comigo, né? Esse tipo de ensaio de ultrassom, por exemplo, não é que nem aqueles que nós fazíamos lá em ensaio Zoom. Lembra? Nós fazíamos lá, nós tínhamos corpo de prova e a gente, quando modulava corpos de prova, a gente fazia tipo de um modo estatístico, né? Se tínhamos lá 5 corpos de prova, 3 deram bons e 2 deram ruins, a gente considerava o resultado como eficaz. O resultado era bom, era favorável para nós. Nesse caso, a gente precisa ter a certeza. Então, tu não tens ali vários eixos para tu definir e jogar, né, como um corpo de prova. Então, tu precisa ter a consciência de que realmente ele está bem verificado e pode ser certificado como bom ou não. Obrigado.